estado de São Paulo, década de 20. As terras onde hoje se encontra o município de Coroados eram cobertas por floresta tropical, densas e habitadas por índios da etnia Caigangue, os quais também eram conhecidos por coroados. Como reflexo da construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, iniciada em 1905, o interesse nessas terras da região, baratas e propícias para a expansão do café, cresceu rapidamente, atraindo companhias imobiliárias, fundando então o povoado de Coroados em 1921, que tornou-se município em 1928. Uma das famílias que residia em Coroados em 1929 era a família do Sr. Leonel Bongiorno e Inês Maria Parra Bongiorno, que levavam suas vidas e criavam seus filhos. Em 5 de março de 1929, nasce então mais um filho desta união, o homenageado deste dia, o Sr. Faustino Bongiorno. O Brasil, nessa época, era governado por Getúlio Dornelles Vargas, e o menino cresceria em meio à ditadura. Até os 16 anos, o pequeno Faustino viveria a Era Vargas e também a ditadura do Estado Novo, que durou de 1937 a 1945. Na política mundial e no cenário mundial, sofreu junto com a humanidade os reflexos da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945. Diante deste contexto e sem condições de acesso às informações políticas e sociais de seu país, a família vivia aleatória a esses acontecimentos que determinavam suas próprias condições de vida. O mundo avançava e o homem criava. Em 1941, tem-se o primeiro computador. Mas o menino Faustino crescia em meio à roça, junto a seus pais e seus irmãos, sem terem conhecimento desses avanços. Frequentava a escola à noite à luz de lamparinas, usando caneta que molhava na tinta. As aulas eram dadas por um professor. Viu muitos colegas serem castigados com a palmatória. Já em 1945, o adolescente ouviu falar sobre os Estados Unidos, que explodiram bombas atômicas no Japão, e deu-se o fim da Segunda Guerra Mundial. Faustino continuava a se desenvolver no seu seio familiar e em meio ao cultivo do café na região de Birigui, São Paulo. A família Bongiorno, então envolvida com a cafeicultura, alternava a moradia entre Coroados, Braúna, Bilac e Bajote. Para enfrentar a lida do dia a dia, Faustino contava com a moringa, corote ou cabaça para transportar água até a roça. Relata também que gostava muito da polenta com feijão feita por sua mãe. Em busca de novas empreitas de café, a família muda-se para a zona rural de Marialva, no estado do Paraná, onde investiram o dinheiro ganho na colônia de Coroados na plantação de café em terras recém-desmatadas na forma de empreita. Neste período, o Brasil entra na República Nova, que vai de 1945 a 1964, com o general Eurico Gaspar Dutra. Como nada é por acaso, residia próximo à sua casa a linda jovem Rosa Romero, por quem o jovem Faustino Bongiorno se encantou, dando início a um namoro que duraria 4 anos. No cenário político, Getúlio Vargas volta a governar em 1950 e desta vez pelo voto direto. Também neste ano, o Brasil recebe a Copa do Mundo de futebol. Apesar de perder a final para o Uruguai por 2-1,
colocou o país definitivamente em destaque no cenário internacional. Para receber a sua esposa, Faustino constrói uma casa de palmito com tabuinha. Tabuinha era feita da árvore timburi. Ele a construiu com a ajuda de seu pai e de seus irmãos. Esta casa era composta por 4 cômodos e ficava junto à da família Bongiorno, na estrada que saía para Santa Fé. Nesta mesma década, em 1952, a humanidade é contemplada com o desenvolvimento e teste da primeira vacina para a poliomielite, a paralisia infantil. Nesse mesmo ano, Faustino e Rosa inventam, testam e desenvolvem o primeiro filho, Domingos Clovis Bongiorno, nascido em 15 de junho de 1952. Outro acontecimento importante viria na sequência. Em 1953, foi decifrada a estrutura do DNA. Com esse avanço da ciência, começamos então a ter acesso aos segredos mais íntimos da vida. Sem acesso aos avanços científicos e tecnológicos, o casal dá continuidade à formação da família. E em 18 de junho de 1953, residindo ainda em Marialva, Paraná, vem ao mundo a pequena guerreira Cleusa Marina Bongiorno. Enquanto isso, a história do Brasil continua, e neste mesmo ano, o governo de Getúlio Vargas cria a Petrobras. Em 1954, o ano seguinte, Vargas comete suicídio. Na sequência, 1955, assume Juscelino Kubitschek, que foi eleito presidente com o lema 50 anos em 5. Descontentes com a atual colocação, a família Bongiorno vai em busca de novas possibilidades. A família mudou-se então para a Fazenda Nova Esperança, na estrada para São Carlos do Ivaí. Esta fazenda pertencia à Nova Bilac, que era distrito de Floraí, no Paraná, porém ficava a 27 quilômetros de Nova Esperança, cidade onde o casal registrou em cartório, na data de 10 de janeiro de 1957, o nascimento de seu terceiro filho, Claudemir Romero Bongiorno. A família lembra que para lavar roupa, as mulheres contavam com bancas ou batedores que davam no rio. Havia uma cobertura de tabuinhas onde todas lavavam roupas juntas. Outro detalhe é que cada casa tinha seu poço. Enquanto isso, o mundo ia evoluindo. Em outubro de 1957, os russos enviaram ao espaço o primeiro satélite artificial lançado pelo homem. Sempre em busca de uma condição de vida melhor, a família Bongiorno, agora em 1958, muda-se para a cidade Maringá. Sr. Faustino morava na Avenida Tiradentes. Junto com ele os familiares de Dona Rosa, e juntos assistiam à expansão daquele município. Trabalhou como servente de pedreiro, viveram tempos difíceis. Nesta época, o pequeno Claudemir foi atingido pelo ferro à brasa de passar roupas e se feriu seriamente na testa. A convite do tio Nené, irmão de Dona Rosa, vieram morar no sítio do Sojão Gornian, no município de Jussara, na rodovia PR-323, num rancho de palmito coberto com sapê, ao lado da propriedade do Sr. Paranzini. Na sequência, a família muda-se para o sítio do Sr. Paranzini, numa casa recém-construída para eles, a fim de colher café neste lugar. Os filhos do casal cresciam em tamanho, sabedoria e traquinagem. A filha Cleusa lembra que a avó Isabel, mãe de Dona Rosa, vinha passar alguns dias na casa com a família. Consigo trazia o seu armiré,
um recipiente de cobre onde a mesma socava seus alimentos. Nesta época, o senhor Faustino tinha uma carroça de roda dura, puxada por sua égua marrom. Esse era o meio de transporte da família. Com o avanço da medicina, temos então em 1960 lançada a primeira pílula anticonceptiva, proporcionando liberdade não só para as mulheres, mas para todos. De certo modo, mudou a cultura da humanidade. No cenário político, em 1960, Kubitschek inaugurou Brasília, a nova capital do Brasil, e foi então eleito presidente Jânio Quadros, que renunciou em 1961, e o vice-presidente João Goulart, popularmente conhecido como Jango, assumiu a presidência e governou até 1964. Com tantas mudanças no cenário político, em meio a esse tempo conturbado da política brasileira, que parecia acontecer paralela às vidas dos Bongiornos, nasceu a quarta filha do casal em 19 de novembro de 1962, Cleide Romero Bongiorno. Insatisfeita com o acerto da colheita de café com o patrão Paranzini, a família decide vir morar em Cianorte. Para isso, compram uma casa na Vila Operária, próxima ao campo do japonês. Uma casa bem humilde. Sr. Faustino passou então a trabalhar como servente de pedreiro e foi até sorveteiro por 15 dias. Para ajudar na renda familiar, Dona Rosa, com seus filhos Clóvis e Cleusa, escolhiam café na mesa em sua casa. Dona Rosa lembra que várias vezes os filhos foram buscar ossos doados pelos açougueiros que viravam deliciosas sopas de tutano. Viver na cidade não é nada fácil. Então a família muda-se para a zona rural de Terra Boa, bem próximo a Cianorte. Residindo agora na estrada Buriti, a família passa a colher café junto com o cunhado Paulo, o tio Paulo. Moravam também numa casinha de tabuinha, onde ao fundo tinha o rio Cananéia. Nessa localidade, eles lembram o dia em que a pequena Cleusa, junto com os pais, foi atravessar uma pinguela e sua linda sandália caiu na água, descendo o rio abaixo, sob os olhares dos pais que nada podiam fazer a não ser lamentar. Ainda na zona rural de Terra Boa, a família residiu no sítio do tio Júlio, esposo da tia Tita, irmã de Dona Rosa, onde tocavam café como porcenteiro. Neste lugar, hoje fundos com a empresa Sabão do Lar, morava uma família que tinha um parente chamado José Estrioto, que era dono de um sítio localizado na estrada Pão de Açúcar, que convidou a família para ir tocar café em sua propriedade.
Agora residindo então na estrada Pão de Açúcar, próximo ao rio Catingueiro, em 1967, a família volta a aumentar. E nasce a caçula, Clarice Conceição Bongiorno, em 8 de dezembro de 1968. Nesta época, o Clóvis e Claudemir estudavam à noite. O mundo assistia à contestada chegada do homem à Lua em 1969. A filha mais velha, Cleusa, agora uma linda adolescente, conhece e enamora-se do jovem Tito, Plácido Luquete, que morava do outro lado do rio Catingueiro. Deste namoro, acabaram unindo-se e casaram-se em 20 de setembro de 1969. Após o casamento da filha, Sr. Faustino e família muda-se para a Estrada Cariaçu, estrada entre São Tomé e Cianorte, no sítio da Senhora Ema, a convite e indicação da sua cunhada Irma, pessoa que arranjou essa colocação para eles tocarem café. Foi quando o filho Clóvis, em 1968, começou a cursar aulas de acordeão com o professor Walter em Cianorte. Alguns anos mais tarde, o Sr. Faustino mudou para o sítio do Sr. José Gorla para tocar roça como porcenteiro e logo após comprou uma casa de madeira em São Tomé, em frente ao campo de futebol, onde foram residir então na cidade. Este período também ficou marcado pela Copa do Mundo, que em 1970 foi realizada no México, pois foi o Brasil que foi o campeão mundial. Brasil e Itália entraram em campo para definir a posse definitiva da Jules Rimet. O primeiro gol do Brasil veio logo. Num cruzamento de Rivelino, Pelé de cabeça abriu o caminho da vitória brasileira. Félix saiu mal do gol, se confundiu com a defesa e a bola sobrou para Bonicem empatar a partida. Pelé, logo no início, perdeu um gol feito. Indo com Gerson, que se livrou do zagueiro e acertou um lindo chute de fora da área. Gerson lançou Pelé, que de cabeça ajeitou para Jairzinho marcar. Brasil 3-1. Pelé na entrada da área passa com mel e açúcar para Carlos Alberto chutar de primeira. Brasil tricampeão mundial 4, Itália 1. Festa total no México. Na invasão da torcida, os mexicanos procuraram de todas as maneiras guardar uma recordação do que foi a maior seleção de todos os tempos. Na entrega da taça, o beijo de Carlos Alberto e o gesto símbolo da nossa conquista. Então, em São Tomé, em 1973, Faustino e sua família trabalhavam como boias frias, período em que os filhos foram visitar uns amigos na capital, Curitiba, e Claudemir decidiu ficar por lá e tentar uma nova vida, seguindo após para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro. Suas vindas a passeio na casa dos pais eram momentos sempre de muita festa. Nessa mesma época, na década de 70, o filho mais velho, Clóvis Bongiorno, começou a trabalhar em Cianorte de guarda no Banco do Brasil. Ora vinha de ônibus, ora vinha de bicicleta. Diante da vida tão difícil, Clóvis chamou seus pais para virem morar em Cianorte. Nessa época, os paranaenses foram surpreendidos pela geada preta de 1975, que trouxe desolação para todas as classes sociais. Aceitando o convite do filho Clóvis, a família mudou-se de aluguel para a rua Washington Luiz 241, local onde reside até hoje, mas com uma diferença. Cuidaram, reformaram e pintaram esta casa por várias vezes e, então, conseguiram adquirir a casa muitos anos depois, sendo este um motivo de orgulho para o casal. Seu Faustino lembra que no dia da mudança trouxe consigo um caminhão de lenha, resultado da geada do ano anterior. Para ganhar a vida, o chefe Faustino trabalhou como servente de pedreiro na obra civil por 9 anos e ajudado por sua companheira, que além dos afazeres domésticos, lavava roupa para fora.
Já em 1979, a família se alegra com o casamento do filho Clovis com a carinhosa e doce Regina Célia. Ainda na década de 80, em 1983, é criada a internet. O mundo não seria mais o mesmo. E novamente a família volta a crescer, pois em 1983 casa seu filho Claudemir com a prestativa Fátima, aqui na cidade de Cianorte, pois este filho já estava de volta ao seio familiar para a alegria da família. No ano de 1984, é a vez da filha Cleide anunciar sua união com Dulcino, formalizada em 1992. O casal residiu por algum tempo em Rondônia e posteriormente voltaram a morar em Cianorte. Voltando ao cenário político de nosso país, este vive o regime da ditadura, ou ditadura militar. Foram 5 governantes, todos generais do Exército. O período durou de 1964 a 1985, regime autoritário e sem liberdade de expressão. O regime militar termina com as eleições indiretas para presidente em 1984, com Tancredo Neves eleito pelo PMDB, porém não assume, e assume o seu vice, então, José Sarney, em 1985. Outro fato político importante para o Brasil foi a promulgação da Constituição de 1988. No ano seguinte, foi eleito Fernando Collor de Mello. Seu governo durou até 1992, quando renunciou devido a um processo de impeachment. Então, o vice-presidente Itamar Franco assume em seu lugar e cria o Plano Real. Nesta época, o Sr. Faustino já trabalhava na empresa Cocamar como guarda noturno. Executou essa função por 13 anos, enfrentando noites quentes, frias e muito geladas. De 1970 a 1990, nasceram seus 12 netos: Rosimeire, Rosalice, Rosângela, Roberto, Gisele, Tiago, Diego, Hugo, Bruna, Vitor, Tiago e Thalita. Coisas boas iam acontecendo como, no Brasil, o primeiro celular foi lançado em 1990 no Rio de Janeiro. Em 1993, começa mais uma geração da família. A primeira neta tem seu primeiro filho, dando início à geração dos bisnetos: Paulo Eduardo, Pedro Henrique, Lucas, Heloísa, João Vitor, Nicole, Maria Clara, Gabriel, Ana Luísa, Júlia, Davi e Pedro. E o país elege um novo presidente, agora o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Nesta mesma época, em 1998, os homens vibram, pois tem-se a primeira pílula a ser aprovada nos Estados Unidos para o tratamento das disfunções eréteis. Mas a família continua a passar por mudanças. A filha Clarice, que havia se mudado para Curitiba em 1997 em busca de novas realizações profissionais e pessoais, retorna após 13 anos de crescimento, conquistas, felicidades que jamais se apagarão. E em 2010 ela retorna a Cianorte para um novo recomeço. No decorrer deste período, o mundo assiste assustado e indignado ao ataque às Torres Gêmeas em 2001. No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT é eleito presidente, passando por 2 mandatos, e em 2003, Dilma Rousseff, também do PT, assume a presidência. E o seu Faustino viveu todos esses avanços tecnológicos, governos e trocas de moedas. Para orgulho do Sr. Faustino, a família Bongiorno firmou-se de fato no município de Cianorte, onde seus descendentes prosperam a cada dia. Hoje, o seu sobrenome é renomado e respeitado. Diante das provações que a vida lhe impôs, o Sr. Faustino e sua esposa, Dona Rosa, nunca perderam a dignidade. São exemplos de vida e de honestidade para nós que somos frutos dessa história. E hoje é um dia muito especial, vô, porque o senhor completa 85 anos. Muito obrigada por sua luta. Nós te amamos demais. Que Deus continue, vô, te abençoando com paz, saúde, felicidade e com essa sua calma que a gente tanto admira. Nós amamos muito o senhor.